Boa tarde, queridos e queridas seguidores, seguidoras. Muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, hoje, 21 de outubro, meio-dia e 7. É momento, é chegada a hora do nosso encontro semanal para mais uma vez ouvirmos as nossas histórias que são compartilhadas com tanto amor neste projeto que é todinho luz e inspiração. Hoje tenho a honra, o prazer, a alegria, a gratidão de receber o querido professor, mediador de museus, contador de histórias e dono de uma biografia repleta de inspiração. Ele, Mário Alves, que já está no nosso meio, já vou chamá-lo para que vocês, assim como eu, que conheço um pouquinho da biografia dele, possam também surpreender, emocionar, enriquecer e inspirar na história que ele tem para nos apresentar, para compartilhar conosco, que é todinha luz e inspiração, como eu já mencionei. Vou chamar o Mário, digitando aqui o tema da nossa live de hoje, biografia do Mário Alves. Tenho certeza que todos que aqui estão não se arrependerão de pausar para o almoço e ouvir a história dele, que tanto, tanto inspira. Boa tarde, querida prima amiga Perla, Isa Mota, bem-vinda, Livinha, Tia Marileia e todos que já estão presentes, que pararam para o almoço, para se presentearem com a biografia que ele, Mário Alves, nos apresentará. Uma história de vida linda, repleta de luz e inspiração, não canso de dizer. Vou chamá-lo. Dedinho cruzado, todo mundo cruzando os dedinhos, muita chuva, mas a natureza só irá nos presentear. Uhul! Bem-vindo! Boa Boa tarde, tarde. querido Mário. Boa tarde, bom apetite para quem está comendo, para quem ainda vai comer. Sim, Embora o nosso alimento aqui, ele tenha a especialidade de ser o alimento da alma, que é coisa tão linda. importante quanto, né? Sim, exatamente. Muito bem-vindo, Mário. Que alegria, que honra, que prazer, que emoção receber o seu sim através do convite que te fiz para participar deste meu projeto. E é uma honra imensa, uma alegria imensurável te ter aqui, junto com os nossos seguidores, que, assim como nós, pausaram para o almoço e, como eu disse, se presentearão ao ouvir a sua biografia. Conte pra gente de onde você veio, de quem você veio, para onde você foi, para onde você quer ir, almeja voar, aquilo que você pretende alcançar, quais sonhos já foram conquistados, quais objetivos ainda são almejados. A live é sua. Nos deixe presente a sua biografia, nos conte a sua história, ela nos inspira. O Mari, Freud falava que o conhecimento mais importante que um ser humano pode ter é o conhecimento sobre a própria história, sobre os próprios desejos. Então, como casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo, eu quero Sim, manifestar a minha alegria em estar aqui e ao mesmo tempo começar a contar da minha vida a partir de um conto, sim, num lugar tão longe que pode ser aqui.
E num tempo tão distante, mas tão distante, que pode ser agora, viveu uma mulher velha e muito sábia. Seu nome era Mãe Vu. Mãe Vu, ela tinha o costume de acordar bem cedinho, ir até a janela da sua casa e olhar para a montanha. O vilarejo em que ela vivia ficava aos pés de uma montanha. Depois Mãe Vu arqueava-se sobre um cajado e vagarosamente subia a estrada até o alto da montanha. Lá, ela ia até uma estupa. Estupa é uma espécie de urna funerária, um santuário, onde os budistas da China acreditam que vivem os mortos. Mãe Vu, ela ia até essa estupa e ali fazia uma oração que mais parecia um canto. Todos os dias, religiosamente. Talvez por isso, as pessoas daquele lugar achavam Mãe Vu um tanto quanto esquisita, né? Conta a história de que certa vez, Mãe Vu estava subindo quando foi vista por dois meninos que comentaram assim um com o outro. Ei, o que será que essa velha vai fazer lá no alto da montanha todo dia? Ah, eu não sei, mas o meu pai fala que ela é, ó, doidinha. Leléu da Cuca. Lelé da cuca. E esses dois resolveram, despistadamente, seguir Mãe Vu até o alto da montanha. Lá, eles se esconderam atrás de uma pedra bem grande e olharam quando Mãe Vu foi até a estupa e começou a fazer oração. E eles nem esperaram a velha terminar, já foram abordando. Mãe Vu, o que você vem fazer aqui todo dia? E Mãe Vu respondeu, eu venho aqui porque minha bisavó vinha. Eu venho porque minha avó vinha. Também venho porque me... Ah, Mãe Vu, você vem aqui para ficar imitando seus parentes? Não. Eu venho aqui porque o dia em que essa estupa aparecer com uma mancha de sangue, eu devo descer ao vilarejo e avisar as pessoas de que essa montanha vai desmoronar. Os meninos acharam aquilo uma bobagem danada. E depois que ela foi embora, eles comentaram assim: Ei, e se a gente fosse até o açougue e pedisse pro açougueiro sangue de carneiro e colocasse na estupa? A velha ia ficar maluca! E foi o que eles fizeram. E não mentiram, não. Contaram pro açougueiro exatamente o que eles iam fazer. E ele então falou: Joia demais, que maravilha, vem cá, leva esse sangue aqui. Aquela notícia logo se espalhou, de modo que, em pouco tempo, o vilarejo inteiro sabia o que ia acontecer no dia seguinte, menos Mãe Vu, que, como de costume, acordou cedinho, foi até a janela da sua casa, olhou para a montanha. Nesse dia, ela estava coroada por uma nuvem densa. Ela então pegou seu cajado e vagarosamente foi subindo a montanha. Lá no alto, ela observou o vilarejo, foi até a estupa. Quando ela viu a mancha de sangue, Mãe Vu deu um grito e o mais rápido que suas pernas conseguiam foi descendo, batendo nas portas. Fujam, fujam pelo amor de Deus, essa montanha vai desmoronar, fujam. Mas as pessoas riam, as pessoas debochavam. Conta a história, Mari, que Mãe Vu teve tempo de reunir poucos familiares, algumas coisas, colocar numa carroça e partir. No fim do dia, ouviu-se um grande estrondo. 3 dias depois, a poeira baixou. Não existia mais aquele vilarejo. E eu só soube dessa misteriosa tragédia porque a Mãe Vu contou para suas filhas, essas contaram para suas netas, que contaram para suas bisnetas, que contaram para mim, e hoje eu tenho alegria em contar para você
e para esse público que agora está nos ouvindo aqui. Que coisa linda! Honremos a nossa ancestralidade. Gratidão, Mário, que conto maravilhoso. É lindo, né? Resgate a nossa ancestralidade. Você apresentou seus avós, sua história, de onde você veio. De onde nós viemos. Existe um provérbio africano que diz: se você não sabe exatamente para onde ir, é muito importante que você saiba pelo menos de onde você veio. Sim, nossas origens. Nossas origens. Existe uma chave que é muito importante para a gente entender melhor esses contos de tradição oral, que é a seguinte: as pessoas, ou os personagens, eles não são necessariamente pessoas. Eles são possibilidades humanas em desenvolvimento. Então, Sim, eu fico pensando que quando a gente, no caso dessa história, menospreza, descarta toda essa riqueza da ancestralidade, a gente tem a vida soterrada, a memória soterrada. sim. Isso Já tem gente emocionada aí na live, ó. é a A Sônia. Sônia, lá de Prazer, São Paulo, Sônia. minha diretora e amiga, ex-diretora e amiga para sempre. Que alegria, né? Esses, eu falo sempre que as histórias elas me dão muitos presentes, muitos tesouros. Eu acredito que o mais valioso seja a possibilidade de conhecer as pessoas. Então, para quem não me conhece, muito prazer, uma alegria estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, né? Ô Mari, antes Sim, de contar um pouquinho da minha vida, deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Helder, que realiza um claro. trabalho incrível lá no Espírito Santo. Beijo, Helder. Abraço carinhoso. O pessoal do Contarolar, a Sônia Cantarolar. que comentou. Euclides, um amigão meu, está presente. Uma prima super querida também, que é a Fran. Seja bem-vinda, Fran, saudade. E Lívia, tia Marileia, minha tia, minha prima. Alice, minha amiga. beijo, Alice, meninas. Entrou na live também uma das minhas grandes parceiras de estrada, uma irmã que a vida me deu, que é a Andressa Versi, tem um trabalho lindo. Ela é cantora, compositora, musicoterapeuta. Beijo, te amo. Gracinha. Isa Mari, Mota, também contadora de histórias. Um beijo, está conosco aqui. legal demais toda essa comunhão em torno dessa fogueira virtual aí, né? E minha prima Perla, muito bem-vinda. Tá me cobrando, eu já falei de você. Lá Que de maravilha. Santos, São Paulo. Temos vários estados aqui conosco. Regiane, minha amiga, Zanzan, lá de Divinópolis. Muito Olha, bem-vindos todos vocês. Zanzan, o meu pai, ele é natural de Carmo do Cajuru, que é uma cidadezinha bem perto de Divinópolis. Oh, Adoro. Divinópolis é linda. Cajuru também. sim. E por falar no meu pai, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas eu sou o primeiro filho de um casal de cegos. Então, minha mãe não enxerga, meu pai também não. Eles nunca puderam me olhar. Eu brinco que eles sabem que eu sou bonito porque o pessoal costuma comentar. Como não comentar, né, Mário? Eu já Mas te disse, né? como Quando eu te conheci, a primeira pergunta que eu queria fazer era se você é casado. Mas eu te conheci apresentando a sua esposa. Poupou a foi pergunta. a Dani estava lá naquele dia, né? Sim. É verdade.
Agora, como meus pais sempre me ensinaram, a verdadeira beleza é a beleza que dá sentido à vida. É o que eles costumavam chamar de belezas invisíveis, né? Sim. Aí muitas vezes as pessoas perguntam como que eu fui me tornando um contador de histórias. E é claro que essa resposta está sempre em construção, mas tem alguns marcos, né? Então, por exemplo, o fato de ter sido criado por pai e mãe cegos ajuda a explicar o meu amor, o meu apreço pelas palavras, pela oralidade. Desde muito cedo, eu me vi num exercício que é comum aos filhos de cego, principalmente no caso da minha mãe, que nasceu cega, que é descrever para ela coisas que os olhos não alcançam, como, por exemplo, a linha do horizonte, uma noite estrelada. Coisa linda. Agora, é claro, né, que além dessa poesia, eu não quero ficar romantizando essa relação. Não foi um mar de rosas, eu tive algumas dificuldades, alguns problemas, por exemplo. Eu entrei para a escola aos 3 anos e não demorou muito, a diretora ligou lá para minha casa falando, olha, Margarida, a gente precisa conversar porque o Mário, ele não está bem. Então, eu não queria fazer atividades, ficava irritado muito facilmente. Dizem que um dia eu rasguei os trabalhos dos meus colegas. Então, o que estava rolando? Eu estava descobrindo ali na escola que os meus pais eram diferentes, que eles eram cegos. Dizem que um dia, no final de uma aula, a professora falou: crianças, hoje vocês fizeram esses desenhos lindos, então vocês vão levar para casa para os seus pais verem. Aí eu abaixei a cabeça, assim, comecei a chorar. E sabe, Mari, o que me ajudou muito a superar essa e outras situações da vida? As histórias. A diretora, muito sensível, a nossa amiga até hoje, sugeriu que meu pai e minha mãe fossem até a escola e fizessem uma roda de conversa, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, e contassem para as crianças a história de vida deles. Então, por exemplo, eles descobriram que minha mãe havia nascido cega por uma glaucoma congênita. Minha mãe teve essa doença ainda na barriga da minha avó e por isso ela nasceu cega. Agora eles ficaram com o cabelo arrepiado com a história do meu pai, que nasceu enxergando normalmente, só que aos 11 anos, numa sexta-feira de sol, ele estava na roça onde ele morava, lá em Cajuru, quando resolveram ele e os irmãos cortar o galho de uma árvore. Um irmão dele pegou um facão e começou a bater no galho. Meu pai, para fazer a coisa andar mais rápido, ficou puxando o galho assim, ó. Só que quando esse galho se rompeu, ele bateu com toda a força no olho dele. Mari, Sim. imagina só a roça na década de 50. Meu pai demorou 3 dias para ser atendido. Aí não teve jeito. Ficou cego de um olho. No ano seguinte, ele com 12, brincando na pracinha da cidade com os colegas, adivinhe, faroeste, arco e flecha, aquelas flechinhas feitas com bambu. Bambu. A criançada correndo para um lado para o outro, flechinhas voando. Naquele dia, um moleque de 12 anos, que lá no futuro ia ser meu pai, viu a luz pela última vez. 12 anos. 12 anos. Ele falou que lembra de estar caído no chão, com a flechinha no olho, as crianças em volta dele querendo ajudar, e a partir de então nunca mais ele enxergou. A minha avó tinha um tear desses grandes. Você já viu um tear desses antigos? De madeira? Sim, a minha avó tinha também. A minha avó Jesus, Sua minha avó avó também. materna. Sim. Tanto que os meus presentes da minha avó normalmente eram toalha, cobertor, que ela Que fazia ela para mim. fazia. Sim. Quando meu pai
ficou cego do segundo olho, a minha avó começou a tecer para ele uma rede, falando assim: filho, não fica triste não. Olha, nós vamos cuidar de você. Você não precisa ir para a escola, não precisa trabalhar. Pode ficar nessa rede que eu estou fazendo aqui. E meu pai poderia estar até hoje deitado nessa rede. Eu não estaria aqui agora com vocês. Mas a vida, ela tem um dom de se reinventar, de se recriar. E eis que chega lá nos Cafundó da roça a notícia de que aqui em BH havia uma escola para receber criança cega, que é o Instituto São Rafael, não sei se você conhece, Rafael, sim. Barro Preto, não é? no Barro Preto. Barro Preto. Aí acontece que na década de 60 ali, 50, 60, era um internato. As crianças tinham que morar na escola. Escola. Então meu avô e minha avó falaram: então, o que você prefere? Ficar aqui com a gente na roça ou ir estudar e morar nessa escola lá em Belo Horizonte? Com 12 anos. Meu pai virou para Que eles e falou: decisão olha, difícil. eu sei que vocês cuidam bem de mim, que vocês me amam, mas eu sei também que em algum momento eu vou precisar me virar. Então eu quero ir. E assim, colocaram as coisinhas dele numa mala, ele deu a mão para os meus avós e veio para BH. Adivinhe quem que nessa mesma época estava saindo de outra cidade do interior para ir morar na mesma escola? Sua mãe. Aí você já está imaginando, né? Ficou fácil. Lá eles se conheceram, se apaixonaram. Eu costumo brincar que o amor é cego. Nesse caso é literalmente, né? Sim. Olha o Ricardo Albino chegando, foi alfabetizado lá no São Rafael. Ô, Ricardo, que alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. A Cissa também, queridíssima, uma grande amiga, super contadora de histórias também. Bem-vinda, Cissa. Aí eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram, tiveram 2 filhos lindos e olha só que bacana, Mário. A minha mãe estudou, se tornou professora do próprio São Rafael. Durante 25 Olha, anos, ela dedicou a vida a ensinar crianças cegas a ler e a escrever em braille. que fantástico. Olha que massa. Quando chegavam as férias, algumas crianças do São Rafael, isso na época em que minha mãe era professora, por Sim. alguns motivos, principalmente financeiros ou falta de estrutura familiar, não tinham condições de voltar para as cidades. Então, para que elas não ficassem lá na escola vazia, né, minha mãe costumava levar essas crianças para a nossa casa, passar férias com Gente, a gente. Então, eu lembro que muito dos meninos. mãezona! Não era professora, era uma mãe. E era muito divertido, assim, conviver com essas crianças cegas lá em casa durante as férias, sabe? Aprendi muito, me diverti muito também. E o meu pai, ele também estudou, ele fez direito na UFMG, se Gente, tornou, se tornou um dos primeiros cegos advogados aqui de Minas, que escreveu fantástico. livros contando a vida, especialmente a luta que ele sempre teve para que as pessoas com deficiência tivessem mais oportunidade, especialmente oportunidade de estudar, porque ele sabia que era algo que promove as pessoas, que transforma, né? E eu gosto de contar essa história porque ela nos ajuda a lembrar de uma coisa muito importante na vida. Mais importante do que as coisas que nos acontecem, o que faz a diferença é a nossa maneira de enxergar, Sim, perfeito, né? perfeito. A Perla Eu tá falei que eu ia chorar. Ai, Mário. é uma história
É uma história bonita, né? Essa história deles, você falou da sua avó. Só responder o Ricardo aqui. Ricardo, o meu pai é meu xará também, é Mário. Muito criativo, né? Me dá esse nome. Eu, e eu ainda, pra lascar de vez, eu ainda tenho Júnior no final, né? Que vira Juninho, já pensou? Ah, E a minha mãe é Margarida. Só que lá no São Rafael, ela é mais conhecida pelo apelido, que é Maidinha. Não sei se você chegou a conhecê-los ou ouvir falar deles lá. Obrigado, Euclides, também. Euclides é meu amigo de infância, lá de Diamantina. Nossa, salve! Salve, Diamantina, salve, Euclides. Bem-vindo aí, obrigado pelo carinho. A Zanza está falando aqui, por tão pouco temos tantas derrotas, né? É verdade, essa história nos ajuda. Acho que ela, de alguma maneira, nos fortalece, né? Ô, Mário, engraçado que E eu sou. Não, pode falar. depois de você, seu pai teve outro filho. Você tem uma irmã? Eu Seus tenho um pais tiveram irmão. outro filho? Ah, um Eles irmão. tiveram, Dois. eles tiveram a Magda antes de mim, que morreu no parto. Ah, Foi sim. uma grande dor para o meu pai e para minha mãe. Minha mãe falava assim, pouquíssimas vezes eu vi seu pai chorando, e nesse dia ela falou que ele chorou muito. Não é para menos, né? Aí depois da Magda veio eu. E Sim. 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses depois o Marcelo Tchelão, que é Seu meu, irmão. que é meu irmão querido, pai da Mariana, que tem 3 anos. Beijo para eles também. Não deve estar aí não, porque trabalha pra caramba. Sim. Hum, Agora, você falou a gente comentou do tear, né? Da minha avó, da sua avó. Isso me fez Sim. lembrar da vida que às vezes parece que está se desmanchando, os planos não dando certo. Me lembrei de um conto. Vou contar para vocês. Pode? Claro. Olha a Isa Mota dizendo que o pai dela perdeu a visão aos 60 anos e se tornou contador de histórias. Olha que maravilha, Isa. Quero conhecer essa história também. Conhecer seu pai, você. A Isa é narradora de histórias também, professora de língua portuguesa, trabalhando em Santo Hoje, Afonso. só gente bacana, hein? Puta merda. É, Mari, alguns povos nativos da América do Norte, eles costumam contar essa história nos momentos de crise. Quando a vida parece que está se desmanchando, os planos estão dando errado. Eles contam que em algum lugar do planeta existe uma caverna que eles chamam de Caverna da Sabedoria. E lamentam porque, à medida que o tempo passa, eles acham que menos pessoas conseguem chegar lá. Só que aqueles que conseguem encontram uma velha, uma mulher, que é tão velha quanto o próprio tempo. E normalmente essa velha está sentada, tecendo, falei do tear, né? Ela está tecendo um manto, imaginando que aquele vai ser o manto mais bonito do mundo. E ela capricha, faz com zelo, com amor. Acontece que de tempos em tempos ela precisa parar aquele trabalho. E, arrastando a chinelinha, ela caminha devagar até o fundo da caverna, onde um fogo eterno aquece um caldeirão, uma panela enorme, com uma sopa que borbulha, com todas as sementes do mundo. Acho lindo isso. E ela vai maravilhoso. lá para mexer essa sopa primordial, porque se ela não fizer, pode queimar. Aí vocês imaginam as consequências disso. Porém, quando ela está mexendo essa sopa, um danado de um cachorrinho, que o tempo todo estava ali cochilando, abre os olhos, vai até o manto e puxa o fio que está solto. Então, quando a velha volta, ela encontra o trabalho
todo desfeito. Ela suspira e, com toda a paciência do mundo, começa a desembaraçar aquela linha. E logo, logo, ela já está lá sentada de novo, tecendo um novo manto, imaginando: esse vai ser ainda mais bonito do que aquele. Olha, gente, coisa mais linda. Salve as histórias, salve os narradores. Muito lindo, Mário. E esse cachorrinho esse ano poderia muito bem se chamar Covid, né? Covid. Quantos planos, Quantos planos. quantos planos interrompidos, quantos sonhos, mas ao mesmo tempo esse dom da vida de se recriar, ele está presente em mim, está em você, está em quem está com a gente na live, Exatamente. né? E a gente está aqui, feito essa velha, eles chamam essa história de a velha mulher que tece o mundo. A gente é exemplo dessa mulher que mora em nós também. Estamos aqui, sentados, tecendo o nosso manto, sabendo que daqui a pouco a gente vai ali mexer essa sopa, a sopa da vida, Sopa da vida. e deixa o cachorrinho, faz parte também. Sim, muito bem-vindo, cachorrinho. Ai, Mário, que delícia te ouvir. Ficaria aqui o resto do ano. Pois é, cara, muito. Uma das alegrias da minha vida é poder escutar as histórias e, claro, né, poder compartilhar, contar um pouquinho da minha vida também. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas embora você tenha falado na abertura, né, eu de 2005 a 2012 fui professor de história. Hum. E em 2005, logo no meu primeiro ano, eu tive um grande desafio, que é uma turma formada pelos, entre aspas, piores alunos e alunas. Em outras palavras, eram meninos e meninas que não se conformavam muito com o sistema. Então, eles davam problema, eles mandavam para a turma 800. Então, Ah, realmente, era complicado realizar qualquer atividade ali, era muito difícil. Para você ter uma ideia, foi a única vez que eu tive insônia na minha vida. Aí eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu faço? Até que um belo dia, eu eu preparei a lenda, uma história do Chico Rei, que é linda. Um dia, se você não conhece, um dia eu te conto, maravilhosa. E vi. mesmo sem técnica, sem preparação, eu cheguei na sala de aula e contei para eles essa história. Menina, pela primeira vez eu vi aqueles meninos e meninas assim envolvidos. Aí eu, olha Prestando só, gente. atenção. Aquilo me deu um clique. Eu falei, ó, realmente as histórias têm um poder. A partir daí, É, eu comecei não só a contar mais história, como também, eu acho que isso fez muita diferença, estimular os meninos e meninas a contarem as histórias deles. Então, as minhas aulas começaram a acontecer muito mais em círculo, eu dando coragem, fantástico. incentivando, dinâmica. E esse é um dos dons da história. Conectar as pessoas, criar empatia. Exatamente. Hoje de manhã, quando a gente estava fazendo um teste, a gente bateu um papo gostoso, rápido, mas gostoso, né? Eu falei para a Foi. Mari uma frase que eu ando com ela na carteira, gente, que é a seguinte: não há ninguém que você não possa aprender a amar, ou pelo menos respeitar, uma vez que tenha escutado a sua história. Eu passei a entender mais o universo daqueles meninos e vice-versa. Tanto que eu percebi, por exemplo, que nessa turma havia um menino com uma deficiência física, Daniel. E eu via que ele era muito bom nos esportes. Então, ele ia com muleta e competia de igual para igual, muitas vezes ganhava. Falei, gente, esse menino é bom, hein? Contei a história dele para o meu pai. O meu pai contou a história dele para um amigo.
que na época, aqui em BH, tinha um projeto social de tênis para cadeirante, tênis em cadeira de roda. Sim. Aí ele falou, olha, convida esse menino para vir aqui fazer um teste, experimentar. Aí eu falei, Daniel, vamos lá, cara. Aí ele, professor, tênis, eu nunca peguei numa raquete, isso é esporte de rico. Eu falei, Daniel, tá, pode ser, mas você pode experimentar. Se não Vamos gostar, lá. tudo bem, mas se você gostar. Sim. Mário, em alguns anos, aquele menino tímido da turma 800 se tornou o Daniel Rodrigues, que é o primeiro tenista em cadeira de rodas do Brasil, um dos primeiros do mundo. Ele não Incrível! para, ele viaja para lá e para cá com a sua raquete, com a sua vontade de viver. Por quê? Eu prestei atenção, porque uma das características, uma virtude do contador de histórias, aliás, eu acho que é uma virtude, uma grande virtude humana, é ouvir. Escutar. Claro, ouvir nesse caso está muito além dessa capacidade física, né? Ouvir é ter abertura para o mundo, para as pessoas. Então foi basicamente escutar aqueles meninos, perceber que um deles tinha esse potencial e, claro, contar as histórias. Contei para o meu Coisa pai, mais. que contou para o amigo. Então, se as histórias são contadas, as portas são abertas, as janelas são abertas, então a vida acontece, né? As histórias curam, as histórias transformam vidas. Eu falo que eu me reencontrei na contação de história. Hoje eu me apresento assim, a que escuta, a que narra, a que busca aprender e a que compartilha histórias. Esta sou eu. Eu também. As histórias, elas têm salvado a minha vida e, como você viu, é desde sempre, né? Desde sempre. É desde... Alguém, eu não consigo ver o nome porque o comentário foi extenso, apagou o nome da pessoa que digitou. Ao amanhecer, o céu oferece um espetáculo maravilhoso e a plateia está dormindo. Essa live deveria, assim como os primeiros raios de sol, chegar a todas as pessoas. Concordo plenamente. As lives ficam salvas no IGTV aqui do meu Instagram, né? E eu posso também sugerir a vocês que cliquem no aviãozinho aí e compartilhem a live com as pessoas que vocês sentem que podem, né? Assim como vocês que estão assistindo, enriquecer, né? Inspiração, motivação, com a história do Mário, que está nos emocionando. Já temos quase 40 minutos e dá vontade de abrir uma outra live, uma outra, e ficar o resto do dia. Eu ainda quero ouvi-lo contar a história dos filhos, um pouquinho da mediação nos museus, mas faltam só 20 minutos, mas vai dar tempo. Daí a gente pode deixar também. Eu acho que todo artista, todo ser humano, né? Ele pode usar, entre aspas, um recurso que é muito legal para a vida, que é o gostinho do quero mais, né? Sim, o bis. O bis, a vontade de continuar. Por falar em artista, tem uma artista aqui de uma alma tão grande que me inspira, uma referência importante para mim e para toda essa comunidade da narração artística, que é a Camila Costa. Camila, se você estiver aí, abraço, gratidão pela presença, viu? Camila, obrigada pela presença. Bem-vinda à narração de histórias do Mário. Gratidão. Bom, a gente tem 20 minutos e tem uma vida inteira para contar, né? Então, eis o grande desafio também dos contadores de história, que é fazer uma edição, uma seleção do que vai ser contado. Apresentado, é. Eu sou pai da Gabriela, que agora em novembro, no dia 10,
completa 21 anos. E a Gabi foi, sempre será para mim um motivo de amadurecimento. Porque quando ela nasceu, eu ainda tinha 18 anos. Muito jovem, um menino. Eu ainda tinha 18 anos. E sou pai também do Luigi, que é o meu caçulinha, que tem 5. E um dia desses eu cheguei para ele e falei assim: Filho, você sabia que as primeiras letras do seu nome formam a palavra lar? Que é Luigi Alves Rivoli. Aí ele, olha mesmo. Aí eu perguntei para ele: E o que que é lar? Aí ele pensou um pouquinho. É onde a gente gosta. Oh, Olha, menino, danado. Porque ele amplia esse conceito de lar. E feito uma tartaruga agora, eu sei que eu posso levar a minha casa, esse espírito do lar, para onde eu vou. E isso agora está sendo muito especial, porque eu te contei, né? Exatamente na mudando. transição. Estou mudando de um apartamento que eu morei durante 6 anos e muita coisa legal aconteceu. Mas agora a gente está fechando esse ciclo para ir morar numa casa, Mari, com quintal. Tem uma árvore grande no quintal. E debaixo dessa árvore a gente vai contar muita história, viu? Eu quero ir lá, hein, Mário? Você vai. Eu tô até pensando, depois que a gente estiver bem estabelecido, em fazer pequenos eventos, assim, com 8, 10 pessoas, de roda de história, oficina, pequenos Fantástico. espetáculos, né? Então você já está convidada, quem está aqui está convidado também. Não tem nada pronto, mas já fica aí. Mas vai acontecer. Quando o Helder vier aqui em Belo Horizonte, você pode dormir lá em casa, Helder, porque agora são 3 quartos, então tem um quarto de visitas, ó, fino. Fantástico você, Mário. É, pô, tá quase acabando. Fiquei com vontade de contar uma pequena história que Vai chegou lá. até mim, chegou aos meus ouvidos pela voz abençoada de uma grande narradora de histórias também, que é a Emily Andrade, não sei se você conhece, Muito. Já fiz curso com ela, lá de São Paulo, a lá Emily. de Sampa. Fofo. Aproveitar para deixar um abraço carinhoso para a Emily aqui também. É engraçado essa coisa da tradição oral, porque as histórias não têm autoria, né? Não tem assinatura. Porém, na medida do possível, é bom que a gente fale quem que nos contou, porque isso Exatamente. vai fazendo a corrente, os elos da corrente vão se fortalecendo, né? Então, por exemplo, a Emily me contou, eu conto para vocês, mas alguém contou para a Emily. E Exatamente. isso é fascinante pensar, né? Ela me contou que existe um vilarejo que ficou muito famoso, dizem que saiu até em revista, programa de TV e tal, porque diziam que as pessoas que iam até lá tinham a vida transformada. E no caminho para esse vilarejo, havia uma casinha simples, onde moravam um senhor e o seu neto. É o avô e o netinho. Um dia, esse velho e o menino estavam assim, no quintal, quando viram se aproximar um homem, um turista. Escuta, é por essa estrada que eu vou pro vilarejo que transforma a vida das pessoas? E o velho falou, sim, é só seguir aqui ó, toda a vida. Mas antes, entra um pouquinho para descansar, beber uma água. Não, não, eu tô com um pouco de pressa, quero chegar logo, obrigado. E seguiu o caminho. No dia seguinte, o velho e o menino viram esse turista voltando. Então eles perguntaram: E aí, você gostou? Que? Eu detestei aquele lugar. Olha, horrível. As ruas são de terra. As crianças numa pouca vergonha nadando pelada no rio. E à noite, as pessoas ficam assim, reunidas num converser, um blá blá blá. Ó, eu não volto mais não. E o velho comentou: Naturalmente, naturalmente. Um tempo depois, passou por lá
um outro homem, um viajante. Bom dia, meu senhor. Bom dia, menino. Vocês sabem me dizer se essa estrada leva ao vilarejo que transforma a vida das pessoas? Ah, essa aqui, ó, toda vida que chega. Mas antes, entra um pouquinho para você descansar, beber uma água. Esse aceitou. Entrou, bebeu água, tomou café, comeu pão de queijo, proseou, Meu de queijo. pão de queijo. E depois agradeceu e seguiu o caminho. Um dia depois, uma semana, quando estava quase dando um mês, o velho e o menino viram esse viajante voltando. Então eles perguntaram: E aí, você gostou? Aí ele: Não, eu amei. Que lugar lindo! Olha, as ruas de terra, as crianças ficam brincando assim livres. E o que eu mais gostei, à noite, em vez de cada um ficar no seu canto com o celular na TV, não. As pessoas se reúnem, fazem uma fogueira e contam histórias. Olha, Coisa eu não vejo a hora de linda. voltar. E o velho comentou: Naturalmente, naturalmente. E depois que ele foi embora, o netinho olhou para ele e falou assim: Vô, eu não estou entendendo. Os dois homens foram para o mesmo lugar. Um voltou falando que detestou. O outro falou que amou, que quer voltar. E o senhor respondeu a mesma coisa? O velho olhou nos olhos do menino e disse assim: Sabe o que que é? Cada pessoa só consegue enxergar de verdade com aquilo que carrega no coração. E o neto respondeu: Naturalmente, naturalmente. Realmente. Ai, Mário Alves Júnior. Ah, Júnior é uma tristeza, né? Mas tudo bem. Não é não. Você carrega o Tem- nome do seu pai. Pois é, tem que aceitar, né? Que emoção, que emoção, que emoção. Que honra, que prazer, que alegria, que gratidão de ter aqui nesse Pois projeto que é. eu tanto amo. Oh, também Volte tô mais muito vezes feliz, e mais Mari. vezes. Quero voltar. Assim que passar essa mudança, essa poeira baixar, eu vou retomar uns projetos aqui de lives e já adianto aqui o meu convite a você. A Mod Prosear, né? A modo prosear. Tem que assuntar os caminhos. As histórias, Sim, elas têm asas, então a gente precisa estimular esses voos mesmo, né? exatamente. Exatamente. E por falar nisso, eu quero contar a história de como eu te conheci. Eu até fiz um registro, mas ao invés, a modo de deixar aqui perto de mim, no corre-corre, que eu estava trabalhando antes da live, e acabei deixando ao lado do meu computador, mas eu vou pegar um segundo, está aqui. Tá bom. Naturalmente, né, Helder? Que bom que você tá aí. A Voltei. Zanza. Que menino lindo é ele. Ah, você viu no Insta, né, Zanza? Ah, verdade, Ricardo. A gente estava junto. O Ricardo tá falando da Emily, porque quando ela contou essa história, ela esteve aqui em Belo Horizonte, nós estávamos lá. Que alegria, Ah, né? sim, eu fiz um curso com a Emily no. Ah, esqueci ali na Praça da Liberdade, esqueci o nome, mas um projeto do Candeia, da Aline Sim. Can. Aliás, diga-se de passagem aqui, como que a Aline Kant e o Chicó são importantes para a nossa comunidade, né? Assim como o Pierre Exatamente. André, como a Beatriz. Então, deixar um abraço bem carinhoso para eles também. Amo esses meninos e meninas. Eu também, sou Mais um pão suspeita de para queijo. falar dele. Aqui no projeto, o Pierre André, que você acabou de mencionar, estrelou o Pause para o Almoço e Me Conte a Sua História. Eu não digo inaugurou, ele estrelou o meu projeto. Depois recebi a Catita Flor, que é uma fofa também, uma flor. O meu primo, Anísio Aguilar, poeta, mando um beijo carinhoso para ele, onde foi dia do poeta, inclusive.
e de um quarto de hospital onde ele fazia uma transfusão de sangue, ele está em tratamento de câncer. Ele contou a história, narrou a biografia dele. Já tive também o prazer de receber a Ana Lira, inclusive vou falar dela aqui mais um Beijo, pouquinho, Ana. né? De quando Ana também é muito querida, cara. muito. O Ricardo Albino veio por 2 vezes. E na semana Grande passada, Ricardo. a Raíssa Cirilo, lá que é bibliotecária do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Mas, Mário Alves, foi no dia 17 de agosto de 2019, em um sábado, exatamente às 11 horas da manhã, na quarta primavera literária do CCBB, que eu tive a honra, o prazer, a alegria e a gratidão de te ver pela primeira vez. Você assentou ao meu lado e no seu colo assentou o seu filho. Juntos assistimos à narração da história, o baú de histórias, do contador de histórias, Paulo Fernandes. Assim que a sua narração se encerrou, pude ser apresentada a você por ele e trocamos um dedinho de prosa. Encantada, maravilhada por este ser repleto de luz e inspiração, comecei a cutucar. Quem é ele? Onde posso encontrá-lo? E, como o universo é perfeito, fiz a pergunta para a pessoa certa, para Ana Lira, contadora de histórias. Ela, que ao sentir em seu coração a minha emoção e o meu desejo de te conhecer ainda mais, me deu de presente a ida à Bienal do Livro Judaico, um final de semana depois que te vi pela primeira vez, dia 25 de agosto, onde eu pude ter a alegria de te ouvir narrar a história De repente, nas profundezas do bosque de Amós Oz. E lá fizemos este registro. Ô, me manda essa foto depois, hein? Mando, é sua, eu te envio. Que lindo, velho. Foi um Ai, espanto. Mari, que coisa mais linda foi a sua apresentação nessa Bienal do Livro Judaico. Foi um trabalho muito especial mesmo. As histórias, elas são pontes, cara. E que alegria que essa ponte nos ligou e daqui possa nos ligar as pessoas que estiveram conosco agora ao vivo na live e outras que venham a assistir depois. Já vou deixando um abraço adiantado para quem está assistindo depois. Ô, Mari, gratidão. Obrigado por tanto carinho, tanta confiança, consideração. Como é que tá nosso tempo aí? Temos 6 minutinhos. 6 E minutinhos? desde então eu passei a te seguir, eu já saí de lá com o seu Instagram, e desde então eu passei a te seguir. Inclusive, Master Sugiro, pessoal, sigam o Mário. Ele posta vídeos maravilhosos, que emocionam, que inspiram, que despertam, sabe, alegria, motivação, desejo, encantamento por essa vida maravilhosa que o universo nos proporciona todos os dias, em cada amanhecer. Temos 6 minutinhos, Mário. Ô, Mari, eu quero mais uma vez agradecer a presença abençoada de todo mundo que esteve aqui com a gente, ao convite que você me fez, pela oportunidade de estar aqui te ouvindo, mas principalmente hoje, né? Hoje contando algumas histórias que me contam, né? É engraçado isso, histórias que me contam. As histórias nos E contam. você falou da Bienal Judaica, que nessa edição foi uma homenagem ao maior escritor da língua judaica da contemporaneidade, que é o Amos Oz. Então eu quero me despedir com uma coisa que ele falava. Uma vez uma jornalista perguntou para ele assim:
Amós, você nasceu num campo de refugiados. Você já passou por 2 guerras. Tinha uma relação super difícil com o pai. Na adolescência, experimentou o suicídio da mãe. Como é que você mantém a vitalidade, o bom humor? Ele falava assim: eu sinto uma grande fascinação pelo ser humano. Eu também sinto. Eu sei que apesar de todos os pesares, dos golpes, meu pai costumava falar assim, a estrada da vida, ela tem muita curva. Então, apesar das derrapadas nas curvas da vida, do cachorrinho danado que puxa o fio, que, que desfaz o nosso manto, eu acredito na capacidade humana de reinventar, de recriar a vida. E uma das maneiras mais belas de se fazer isso é tecendo histórias. É isso que a gente está fazendo, é o que você faz nesse projeto, é o que eu faço na minha vida. E que cada pessoa, mesmo que não seja contador, contadora de histórias profissional, acaba podendo fazer também. E é celebrando isso que eu quero agradecer e me despedir. Ai, Mário, fica mais. A gente vai marcar outra, né? Em Ah, breve. vamos. Quero muito que você volte. Sou muito, muito agradecida a você por ter aceitado. Eu que em algum momento fiquei com receio. Ai, será se ele vai aceitar? Oh, Ah, imagina. é, como eu te disse, né? O não eu já tenho. Oh, que isso, Mari. Isso é uma honra. Agora, falando em despedida, acabou de entrar aqui uma amiga querida que eu não vejo há algum tempo, tô com saudade, que é a Natália. Eu não estou E vendo. Ah, travou para mim, não estou vendo as pessoas que estão travou. chegando, os Oh, meu Deus. comentários. Chegou a Ju também aqui, que eu não conheço, mas obrigado pela presença. Vou deixar um abraço carinhoso. Agora, Mário, é, um dia eu falei com o Luiz, meu filho, o seguinte: falava pra Gabi também. Gente, toda história em algum momento chega ao fim. Acontece que, para nossa sorte, o final de uma história é sempre o começo de outra. E assim Sim, a vida vai se desenrolando. exatamente. Ô, Mário, seus pais são vivos ou já faleceram? A minha mãe Que a gente falou. tá viva, 73 anos, e o meu pai, agora em julho, no meio da pandemia, decidiu partir para o terceiro tempo, como decidiu uma maneira não muito apropriada de dizer, né? Mas ele já vinha com um problema cardíaco há mais tempo. Então agora em julho a coisa se agravou. Ele fez uma cirurgia. E no dia que a gente estava indo para a cirurgia, dia 24 de julho, o sol estava nascendo, era bem cedinho. E ele me perguntou as horas, acertou um relógio, que é um relógio que fala, né? Porque os cegos têm um relógio que fala, né? Aí Sim, depois ele comentou assim: será que eu já estou indo para o terceiro tempo? Porque ele dividiu o tempo em três. O terceiro, que é o além, o segundo, que é a nossa jornada aqui no planeta, né, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, e o primeiro, que é isso agora, o presente. Esse, presente. esse instante fugaz, o passarinho que nenhuma arapuca pega. Então, meu pai está no terceiro tempo. E foi muito bem, porque a história que ele viveu e que ele criou foi muito bem criada, muito bem escrita, sabe? Conhece-se por você. A gente conhece os filhos pelos pais, os pais pelos filhos. Você o representa. Sim. Gratidão, 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 gratidão. Mário, gratidão, Helder. A live vai ficar salva Tá no, salva. no meu Nos ajudem a divulgar, né, galera? GTV. Quem puder. E, gente, levem para mais e mais pessoas a biografia do Mário. Assistam todas as quartas-feiras, 12h07, a biografia de tantas pessoas que inspiram, que motivam, que despertam mesmo, né, alegria. Temos 28 segundos. 28. Dá tempo de mandar Encerre. um abraço para Rosa Oliveira aqui, que também é uma grande referência, uma grande contadora de histórias. Beijo, Rosa. E é isso. Como se diz lá na roça, em té.
Gratidão, gratidão, gratidão. Palavra que ecoa do fundo do meu coração.